Oi! Hoje vou explicar um filme de ação, drama e comédia chamado Big Brother. Fiquem atentos e cuidem-se! Henry retornou a Hong Kong após anos servindo nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Buscando iniciar uma carreira como professor, ele volta à sua antiga escola, a Tak-Chi Secondary. O diretor nota que ele não tem experiência em ensino, mas, após apresentar uma carta de recomendação de um oficial superior, ele consegue o emprego. Antes de Henry sair, o diretor informa que a turma que ele vai ensinar é a pior da escola. No primeiro dia de aula, ao entrar na sala, Henry se depara com um caos absoluto. Alguns alunos estão dormindo, outros cantando, alguns jogando videogame, enquanto outros preparam macarrão instantâneo em um fogão portátil. Mesmo após a chegada do professor, eles o ignoram completamente e continuam suas atividades. Henry tenta chamar a atenção deles, mas eles fingem não ouvir. Ele desiste de tentar desviar a atenção deles e começa a comentar sobre o que estão fazendo. Os alunos que estão cozinhando são aconselhados a comer menos macarrão instantâneo devido ao alto teor de sódio. Henry se aproxima de um rapaz chamado Zufa que está tocando o ukulele e o ajuda. Da mesma forma, ele alerta um aluno gamer sobre os riscos de radiação ao ficar muito tempo na frente da tela. Quando os alunos finalmente começam a ouvi-lo, ele se apresenta, escreve seu nome e número de telefone no quadro. Os alunos riem porque sua caligrafia é feia. Em seguida, alguém da turma pede para ele sair, mas Henry ignora a solicitação. Os alunos o ignoram novamente e continuam com as atividades. Farto da situação, Henry usa um elástico e giz para acionar o sprinkler de incêndio na sala. Os alunos se espalham rapidamente para não se molharem. Ele finalmente consegue a atenção total deles e os recebe oficialmente em sua turma. Após a aula, um grupo dos 5 alunos de pior desempenho se reúne na sala de material esportivo para fumar. O líder do grupo, Jack, tem uma queda por uma aluna nota de outra turma. Os outros o veem olhando a foto dela e zombam dele. O grupo tem uma rivalidade com os alunos ricos e mimados do time de basquete da escola. Eles entram na sala de material esportivo e zombam de Jack como de costume por ele ser pobre. Mais tarde, o time de basquete está treinando quando Jack e o grupo os observam de perto. Jack derruba uma garrafa na quadra, fazendo o líder do time cair. O grupo ri, mas é punido pela professora de inglês da escola, a senhorita Lian. Para evitar a detenção, pregam uma peça nela e fogem enquanto ela limpa a mesa. Em outro lugar, o diretor da escola está aflito porque o Conselho Educacional planeja deduzir 20% de seu financiamento anual. Os membros do conselho visitam a escola para inspecionar como os fundos estão sendo utilizados. Ao mesmo tempo, Henry entra na sala onde os alunos armaram um balde de água para pregar uma peça nele. No entanto, seus reflexos são mais rápidos que o balde caindo e ele consegue desviá-lo. Os alunos que esperavam para zombar dele ficam chocados. Henry pede um maço de cigarros de Jack, sabendo que ele fuma. Jack simplesmente entrega o maço, curioso sobre o que ele vai fazer. Então, Henry pergunta a Zufa os 3 ingredientes presentes em um cigarro. Quando ele responde corretamente, é liberado para não ir à aula naquele dia. Todos começam a bater nas mesas exigindo o mesmo privilégio. Quando param, ele distribui cigarros para todos e pede que analisem. Henry sabe que se mencionar apenas os efeitos na saúde, eles não levarão a sério. Então, em vez disso, pergunta sobre as consequências de fumar cigarros e explica como o alcatrão se forma nos pulmões. Pela primeira vez, eles prestam atenção ao professor e estão realmente interessados em aprender. Depois do sinal tocar, ele pede que devolvam os cigarros, e os alunos concordam relutantemente. Naquele dia, na cafeteria, o capitão do time de basquete faz um dos amigos de Jack, Bruce, tropeçar na perna dele. Isso gera uma discussão entre os grupos que logo se transforma em uma briga. Eles atiram comida e mesas uns dos outros, destruindo o local. Mais tarde, Henry é informado de que 5 alunos de sua turma foram temporariamente suspensos por iniciar a briga. Henry encontra Jack lutando com seu oponente no corredor e os impede. Ao ser pedido para se acalmar, Jack acusa a escola de ser injusta porque os alunos ricos não recebem punição. Naquele dia, após a escola, Henry examina os arquivos dos 5 alunos para saber mais sobre eles. O primeiro é chamado Zufa.
filho de um imigrante paquistanês sempre discriminado por sua raça. Ele é frequentemente acusado de roubo pela polícia em seu bairro. O único desejo de Zulfa na vida é se tornar um músico. A segunda aluna é uma garota chamada Dena. Ela foi uma decepção para o pai desde o nascimento, pois ele sempre quis um filho. A vida toda, Dena tentou ganhar o respeito do pai. Ela até cortou o cabelo curto e brincou com carros para fingir ser um menino. No entanto, seu pai não se importa com ela, enquanto trata seu irmão mais novo como um príncipe. Em seguida, há os irmãos chamados Bruce e Chris. Sua mãe fugiu com outro homem quando eram crianças, o que transformou o pai deles em alcoólatra. Os irmãos só tinham um ao outro para contar enquanto cresciam. Bruce se tornou obcecado por videogames para escapar da realidade, enquanto Chris trabalhava duro em um supermercado para ganhar dinheiro para a família. Por fim, Henry não consegue encontrar informações sobre a família de Jack. Na cena seguinte, vemos Jack trabalhando como garçom em um restaurante. Um apostador de MMA chamado Gianni chega ao restaurante com seus parceiros de negócios. Quando Gianni não está olhando, Jack rouba seu isqueiro chique, mas é pego. Os homens de Gianni o espancam enquanto verificam a identidade de Jack. Ao descobrir que ele é um estudante, dão a ele algum dinheiro e oferecem um emprego como entregador de comida. Em outro lugar, Henry visita a casa de Zulfa e o encontra fugindo de seu pai e seus associados após roubar um bilhete. Ele o ajuda a princípio, mas, ao descobrir o motivo pelo qual ele está sendo perseguido, toma o lado do pai. Em seguida, eles vão se encontrar na ponte. Para motivar Zulfa a fazer o que quiser, Henry canta com uma banda que se apresenta nas ruas. Segundos depois, Zulfa se junta a ele e canta na frente das pessoas pela primeira vez depois de ser intimidado na escola anos atrás. Enquanto isso, o pai de Bruce e Chris chega em casa tarde como sempre e ordena que tragam uma cerveja da loja. Quando os irmãos se recusam, ele os manda sair de casa. No dia seguinte, Henry se encontra com o pai deles e o convence a fazer uma reabilitação pelo bem-estar dos filhos. Enquanto isso, o pai de Dena lhe traz uma bolsa com produtos de maquiagem e pede para ela agir como uma garota por uma vez. Dena fica furiosa com ele por sempre fazê-la sentir que não é boa o suficiente. Ela aplica a maquiagem em seu irmão mais novo e foge de casa com a chave do carro. Ela está prestes a dirigir o carro de seu pai, mas é impedida por Henry no momento certo. Ele diz a ela que dirigir sem uma carteira de motorista é ilegal e sugere uma alternativa. Depois disso, eles vão para uma pista de corrida de kart. Henry também convida o pai dela e os faz competir. O pai e a filha não têm piedade um do outro durante a corrida e acabam fora da pista. De repente, o kart de Dena é atingido por um veículo, mas ela consegue desviar. Sem saber disso, seu pai chora lamentando a morte da filha. Dena percebe que ele a ama de fato e o abraça. No dia seguinte, na escola, Bruce e Chris, junto com um grupo, são enviados a um centro de reabilitação para entrevistar um alcoólatra em recuperação. Eles ficam surpresos ao ver que a pessoa que precisam entrevistar é o pai deles. Os alunos perguntam como ele começou a beber. O homem responde que amava muito sua esposa, mas ela o deixou no momento mais baixo de sua vida. Portanto, ele começou a beber e esqueceu que tinha 2 filhos para cuidar. O homem não revela que Bruce e Chris são seus filhos, mas se desculpa com eles. No final, os irmãos ficam chorando. Em outro lugar, Jack começou a trabalhar para o apostador de MMA Gianni. Ele oferece a Jack muito dinheiro para drogar a bebida de um lutador no próximo jogo. Jack reluta, mas é forçado a aceitar a oferta. No dia da luta, Gianni patrocina um lutador, mas aposta dinheiro em sua derrota. Jack coloca drogas na bebida do lutador, mas é pego enquanto o faz. Antes que ele possa culpar Gianni, é espancado e trancado em um armário. Algum tempo depois, Henry chega lá e pergunta aos lutadores se viram seu aluno. Eles pedem para ele ir para casa, mas Jack, de dentro do armário, grita por ajuda. Depois de descobrir que está sendo mantido em cativeiro, Henry os ataca e os domina facilmente. Quando os lutadores entram na briga, fica um pouco intenso, mas Henry desvia eficientemente de seus ataques. No final, ele nocauteia o melhor lutador, que deveria competir em poucos minutos. Na cena seguinte, estão no hospital onde Henry é tratado por seus ferimentos.
Jack tenta revelar a verdade sobre Jianin, mas é silenciado. A notícia chega à televisão, e Henry começa a ser conhecido como um homem que derrotou um lutador profissional para salvar seu aluno. Sua popularidade na escola cresce, e os alunos começam a respeitá-lo. Eles até se levantam para recebê-lo na sala, ao contrário de como eram antes. Um flashback nos mostra que Henry costumava ser um brincalhão quando estava na escola. Ele até jogou balões d'água em um aluno que estava tocando piano para os pais em um evento. Mais tarde, ele lutou com o mesmo aluno e quebrou a mão dele. Ele foi suspenso por causa da briga, após o que teve que voar para os Estados Unidos. A partir desse dia, os alunos prestam atenção quando Henry ensina na sala de aula e estudam duro para o próximo teste de entrada na faculdade. Todos estão se saindo bem, exceto Bruce, que se tornou viciado em comprimidos. Acontece que, enquanto Chris se voltou para videogames para evitar os problemas familiares, Bruce começou a usar drogas. Como está desfocado, ele se sai muito mal no teste simulado de entrada. Henry promete ajudá-lo, mas Bruce fica mais deprimido com o tempo. Eventualmente, ele pula da sacada de casa. Ele é levado para o hospital e entra em coma. A mídia distorce a notícia e culpa a escola e Henry pelo que Bruce fez. Os oficiais do Conselho Educacional entrevistam Henry e decidem revogar sua licença de ensino. Ao empacotar suas coisas e deixar a escola, os alunos o perseguem, pedindo para que ele fique. Eles estão desolados com sua ausência, mas sabem que devem se sair bem no próximo teste para fazê-lo orgulhoso. A partir desse dia, estudam 2 vezes mais para provar ao conselho que Henry é um bom professor. No dia do teste, Jack, junto com todos os seus colegas de classe, recebe uma mensagem de Henry pedindo que se encontre na escola 1 hora antes da prova. Quando os alunos se reúnem, descobrem que foi um truque de Jianin para mantê-los confinados na escola, impedindo que cheguem à sala de exames a tempo. Ele está fazendo isso para ensinar uma lição a Henry. Algum tempo depois, Henry chega à escola e descobre o plano de Jianin. Ele liberta os alunos e luta contra todos os capangas de Jianin para impedi-los de prejudicar as crianças. Eles escapam e correm rapidamente para a sala de exames enquanto Henry luta contra Jianin. Enquanto lutam individualmente, Jianin revela que foi o cara que Henry atingiu com balões d'água quando era pequeno. Acontece que, desde que Henry quebrou seu braço, ele não conseguiu competir em uma grande competição de música. Desde o incidente, ele não tocou mais em um piano e culpa Henry por arruinar seu sonho. Henry tenta argumentar com ele, mas é atacado novamente. Eles lutam para conseguir uma faca. No final, Henry tem a chance de matá-lo, mas não o faz. Ele pede perdão pelo que fez quando era pequeno e se afasta. Os alunos chegam à sala de exames no momento certo e concluem o teste. Corta para algumas semanas depois, todos passam com sucesso. Jianin começa a tocar piano novamente, mas precisa praticar muito antes de ficar tão bom quanto costumava ser. Bruce se recupera rapidamente e promete fazer o teste de entrada no próximo ano. O diretor também está encantado porque o conselho decide dar-lhes um fundo de bônus de 20% porque seus alunos se saíram muito bem no teste de entrada. Henry volta a ensinar e faz o truque do sprinkler em outra turma de alunos. Inscrevam-se para mais vídeos como este, ativem as notificações e deixem um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.